Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, é um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço para que se inscrevam no canal, deem um joinha, se possível, que isso contribui bastante para nós. Eu estou aqui passando rapidinho para trazer algumas informações, porque nós constatamos o seguinte: para as pessoas interessadas em ter seu próprio sistema de geração de energia através da força da água, ou seja, através das microturbinas hidrelétricas, há muita dúvida com relação às informações preliminares que nós precisamos para poder dimensionar um projeto para aquela situação específica. É importante lembrar que as nossas turbinas elas são desenvolvidas para atender aquele aproveitamento hídrico existente na propriedade. Ou seja, para que a gente possa atender, é preciso que a pessoa que esteja interessada, ela nos forneça algumas informações para nós procedermos os cálculos preliminares, definir potência, melhor equipamento e orçamento também, para poder atender o projeto em questão. E existem muitas dúvidas e esse vídeo tem o objetivo de trazer aqui sucintamente algumas informações que são muito relevantes para quando o cliente ou a pessoa que estiver interessada em entrar em contato conosco para fazer o seu orçamento, para fazer os seus questionamentos ou para se inteirar a respeito desse tema, ele já traga algumas informações, que essas informações a gente já consegue jogar nas planilhas e começar a fazer os primeiros cálculos para começar a dar as primeiras respostas satisfatórias até que chegamos ao projeto em si, a produção da turbina e a implementação do projeto que atenda a necessidade dessa pessoa que está interessada. Então nós vamos dividir a produção de energia em duas partes, o sistema on-grid e o sistema off-grid. E o sistema off-grid ainda é dividido em duas partes também, que eu vou explicar sucintamente aqui. Sistema on-grid, então. O sistema on-grid é para aquela pessoa, para aquele cliente que está interessado em reduzir a sua fatura de energia elétrica. Ou seja, ele vai aderir ao regime de compensação de energia e vai economizar a energia gerada lá na fatura de energia dele. Então aqui em todo o Brasil a gente tem atendido e constatamos que existem concessionárias onde é possível fazer com facilidade esta ligação, porque eles têm um sistema que permite fazer essa solicitação de forma online, que é como funciona, e já tem outras concessionárias que não têm essa possibilidade ainda, provavelmente vão desenvolver, e aí a gente não consegue fazer o pedido para conectar a energia da turbina hidrelétrica através do inversor, o inversor solar ou eólico, diretamente na rede da concessionária. Não existe, então, esse formulário para fazer essa solicitação. E aí essas regiões a gente tem algumas dificuldades realmente para implementar. Existem umas formas da gente implementar isso, mas aí cada caso é um caso, a gente conversa com o cliente especificamente e consegue achar uma solução para atender essa demanda também. Mas nos estados e principalmente as cooperativas também de energia que aceitam muito bem essa forma, essa proposta de conexão na rede, é muito fácil fazer. Então existe esse sistema então que é o on-grid, que o cidadão quer instalar para economizar energia na propriedade dele, ou seja, na fatura de luz, porque ele já é servido pela concessionária. E o segundo sistema é o off-grid. Então, o sistema off-grid ele se subdivide em duas situações. A primeira situação, o potencial hídrico do cliente, da pessoa que está solicitando, ele atende todas as demandas de energia da residência, ou seja, todas as cargas ligadas ao mesmo tempo, se bem que a gente tem um fator para determinar isso, mas enfim, ele consegue produzir energia suficiente para atender instantaneamente as cargas que ele possui. Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, ar-condicionado, ferro de passar, iluminação, televisão, computadores, internet, etc. Ele tem esse potencial que permite, então, atender instantaneamente essa carga instalada. Como que acontece? Nesse caso, a gente utiliza um gerador convencional
normalmente monofásico, porque as cargas das propriedades não são muito grandes, mas é possível usar trifásico também, e utiliza um gerador convencional então. Esse gerador ele tem um sistema de controle de tensão para manter a tensão em 60 Hz. Um sistema automatizado que encarece um pouco mais o sistema, mas ainda existe a possibilidade de ter a turbina aberta manualmente. Então é possível regular essa frequência, essa tensão manualmente abrindo e fechando a turbina. Ou seja, ela atende as cargas normais da casa e aí quando for utilizar uma carga maior, vai lá e tem que abrir um pouco mais a água e ajustar para aquela condição. E existe uma condição automática que aí tem esse controlador, regulador de tensão e frequência que vai atuar sobre a turbina e mantendo sempre. Se tiver uma lâmpada acesa, vai estar lá em 220, 110, 60 Hz. Se tiver todas as cargas ligadas, ele vai manter da mesma forma. Então é um sistema que permite esse controle. Ele é um pouco mais caro. Então é importante dizer que também que existe uma forma mais simples, que é ajustando manualmente na turbina para equalizar a tensão e a frequência e conseguir utilizar os eletrodomésticos sem problema. Então esta é a primeira situação, ou seja, o potencial permite a produção instantânea de todas as cargas da residência, de uso, naquele momento. A segunda opção é para quem não tem uma potência que atenda todas as cargas, porém, essa potência média ela consegue atender as cargas durante o período. Um exemplo, uma pessoa que tem máquina de lavar, iluminação, televisão, ar-condicionado, se ela estivesse na cidade, ela utilizaria aí, vamos supor, 350 kWh mês na fatura. Então essa energia atende ela. Porém, ela vai ter picos de 3.000 watts, vai ter picos de 2.000 watts, a hora que liga uma geladeira, a hora que liga uma máquina. Então, para produzir esses 350 kW, você tendo uma produção de 500 watts ou 500 watts, né, a hora, você consegue atender essa demanda. Porém, não consegue atender ela instantaneamente, ou seja, você tem 500 watts disponível ali e você vai precisar de 1.000 para ligar uma geladeira, a geladeira não vai ligar. Mas a energia ali, 24 horas por dia, 30 dias por mês, vai conseguir atender essa demanda. Então, o que a gente faz? A gente calcula e dimensiona um banco de baterias que vai atender essa carga instantaneamente, ou seja, quando a geladeira ligar, vai fornecer os picos, e quando não tiver as cargas totais, ela vai manter a demanda que tem naquele momento, independente do que for ligado e do que estiver sendo consumido. Então, para esse sistema, a gente dimensiona então um banco de baterias, utiliza um inversor. Esse inversor ele vai ser utilizado para carregar a bateria e para fornecer a tensão AC em 220 ou 110, conforme a necessidade. E a turbina ela é construída para carregar essas baterias então. Então determinamos as 3 formas de energia que tem para a pessoa escolher de acordo com a necessidade que ela tem. O sistema on-grid se ela é servida e o sistema off-grid ou convencional ou com baterias se ela não possui energia disponível na propriedade. Então até aqui a gente determinou qual é a decisão então que a pessoa vai tomar para o que ela deseja, para o que ela precisa para atender suas necessidades. Agora vamos às informações rapidamente também, quais são as informações que precisam ser levantadas para que a gente possa determinar isso, determinar a potência, determinar se é possível usar convencional, se dá para conectar na rede, se vai utilizar baterias. Quais são as informações? Na verdade, são 4 medidas que devem ser levantadas lá no local antes de entrar em contato conosco. A pessoa, o interessado, o cliente já tem que vir com essa informação. Ou seja, a primeira delas é determinar a altura vertical, ou seja, o desnível do ponto de captação, que é o ponto mais alto, até o local onde vai ser instalada a turbina, que é o ponto mais baixo. Então, esta linha vertical que fecha no ângulo de 90 lá em cima, tem que ser conhecida essa altura. Nós temos que saber, tem 10 metros, tem 12 metros, tem 15 metros, 50 metros, 80, 100 metros de desnível.
Fez esse levantamento, e é importante dizer que existem algumas formas que facilitam fazer esse levantamento. Uma delas é utilizar o próprio Google Earth e entrar lá na propriedade e ver a diferença de cota. A outra, que é mais precisa, é utilizar um GPS. Existe ainda uma forma de medir com o nível de mangueira, tirando as cotas e somando tudo no final, e aí se tem esse resultado do desnível, então, da altura vertical do aproveitamento hídrico. A pessoa define: aqui é o melhor ponto para coletar água, para fazer a captação de água, aqui é o melhor ponto para instalar a turbina, sempre pensando que quanto mais próximo à residência, melhor para a turbina, porque isso vai impactar depois na questão de cabo, de dimensionamento, enfim. E aí, determinando esses 2 pontos, ela vai descobrir essa diferença de nível. Tem o altímetro também, que pode ser utilizado para fazer essa leitura, dá uma diferença aí de 3 metros, mas a gente consegue compensar isso nos cálculos. A outra medida é essa distância, lá do ponto de captação até aqui onde vai ser instalada a turbina. Essa medida é tirada com trena mesmo, com 2 pessoas medindo. E aí, para que é importante este dado, essa informação? É para determinar que tipo de conduto forçado, ou que tipo de encanamento vai ser utilizado e qual a bitola dele, para que quando a água estiver fluindo com a rugosidade do cano, não se perca potencial energético ali dentro da tubulação. E que a gente não calcule também uma tubulação muito calibrosa, que vai dar um custo muito elevado, vai inviabilizar o projeto. Então é preciso ter essa medida de distância. A terceira medida fundamental, importante, que deve acontecer é determinar a vazão em litros por segundo disponível para uso na turbina. Existem pessoas que querem ocupar 100% da água, existem pessoas que vão querer utilizar um percentual menor. É importante dizer que tem algumas legislações em cada município, tem que ir lá descobrir como é que funciona para poder utilizar essa água. Tem outros que já utilizam a água, então é só questão de direcionar ela para isso. Mas enfim, é preciso conhecer que tem uma legislação que define o uso da água e de que forma tem que ser feito para atender então essa legislação. Mas é preciso conhecer então o volume de água disponível em litros por segundo. Como isso é feito? No riacho mais largo, a gente utiliza o método de flutuador. Aqui na internet tem muitos vídeos explicando como que faz a medição de vazão de água num corpo de água, num riacho, utilizando o método do flutuador. Bem simples de fazer, 2 pessoas conseguem fazer com muita facilidade. E a forma mais usual, já que a gente trabalha com pequenas turbinas e maior alta queda, é utilizar um recipiente, um balde, uma bombona, um latão, um galão, como quiserem, de volume conhecido, e determinar o tempo de enchimento. Então, onde tem uma cachoeira, vai lá, acha o ponto que tem um desnível, coloca um cano, coloca uma calha, coloca plástico, enfim, direciona a maioria da água para esse recipiente, cronometra o tempo de enchimento, e aí você faz a conta e determina. Por exemplo, você usou um balde de 15 litros, colocou lá embaixo do cano, ele levou 3 segundos para encher. 15 litros dividido por 3 segundos, você vai ter 5 litros por segundo. Então é essa informação, esses 5 litros por segundo, é que tem que ser nos informados para que nós possamos entrar nas planilhas e fazer o cálculo de produção de energia. E a última medida, e também é interessante, importante que se faça, apesar de que ela não determina o potencial hídrico, é a distância da turbina, o ponto que você determinou para colocar a turbina até a residência ou o padrão de energia. Por quê? Porque nós vamos ter que dimensionar os fios para que não se perca energia nesse transporte. Então nós vamos ter que dizer, você vai usar um fio 10 milímetros, vai usar um fio 16 milímetros, esse fio pode ser de cobre, pode ser de alumínio. É essa distância e a potência da turbina da produção de energia, onde vai estar um inversor que vai determinar esse cabeamento. E a gente calcula isso, tem como calcular, e essa informação é para isso então. Então determinamos aí todas as informações que é possível levantar, que é necessário nos informar, então é questão de fazer, se a pessoa tem um aproveitamento hídrico, antes de nos procurar, faça esse levantamento, nos dê essa informação, defina se o interesse dele
é produzir on-grid, é produzir off-grid. Tem gente que tem on-grid que é um backup de energia também, pode ser conversado isso, mas vem com os dados em mãos, porque aí a gente senta em frente ao computador, coloca tudo em perspectiva nas planilhas e consegue tirar o melhor resultado disso, determinar a potência, determinar se essa energia vai atender 100%, se vai ter que usar baterias ou não, e aí fazer um orçamento e poder entregar isso de forma que atenda a expectativa, atenda a necessidade e deixe o cliente satisfeito com o resultado que realmente ele pretendia obter. Não ficou tão curto, eu achei que ia ser mais rápido, mas enfim, as informações são essas. Eu vou estar disponibilizando aqui mais informações, claro, à medida que a gente vai tendo tempo, a gente vai colocando aqui as informações que são relevantes, mas seria básico que esse vídeo fosse assistido com o objetivo realmente de fornecer as informações e já ter um ganho de retro informação, né? Ou seja, um orçamento já, um planejamento de construção de turbina, enfim. Esse é o objetivo desse vídeo, então. Obrigado por estarem conosco mais uma vez. Continue se inscrevendo, continue dando joinha. Agora nós já temos o nosso site lá, estamos organizando, começando a colocar algumas informações lá. Tem o Instagram, tem o Facebook e aqui a gente vai continuar colocando os vídeos e tirando as dúvidas que porventura nos são apresentadas. Obrigado e até a próxima.